Isso aí, professor Gustavo, espero ter respondido aí nesse curto tempo. Muito bem, Solano. Eu fico aqui pensando como a gente precisa, enfim, compreender uma série de coisas relacionadas a essa engenharia computacional para conseguir dar conta disso tudo, né? Maria Rosa, foi impossível não lembrar de um exemplo que as anedotas do direito internacional privado acabam nos fazendo lembrar enquanto eu ouvia os nossos colegas e te ouvia falando. Dizem, não, você que é do Rio de Janeiro originariamente pode eventualmente confirmar se isso é verdade ou não, mas dizem que o professor Haroldo Valadão, lá na Universidade do Brasil, né, na hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos exames orais, indagava dos alunos um caso que era mais ou menos o seguinte: um brasileiro do Rio Grande do Sul mira uma arma de fogo, um argentino ou um uruguaio do outro lado de lá da fronteira. A bala atinge a vítima, atinge o alvo. A vítima não morre imediatamente, cambaleia até a linha de fronteira e cai. Metade do corpo em território brasileiro, metade do corpo em território uruguai, por exemplo. E indagava, então, qual era a jurisdição competente e qual era a lei aplicável, né? E eu, às vezes, gosto de assustar os meus alunos com essa história, é, indagando, dizendo, vou perguntar isso na prova, né? Para ver se eles responderiam. Mas acho que agora é inviável fazer uma pergunta como essa, porque todas essas questões que foram levantadas mostram como o direito internacional privado precisa se readequar, né? Também foi impossível não lembrar, por exemplo, da Convenção da Haia sobre a Apostila, que é uma convenção tão antiga, final dos anos 60, que o Brasil demorou tanto a ratificar, mas que foi tão bem construída, em certa medida, que hoje se fala na e-apostila ou na apostila eletrônica sem ter havido a necessidade de modificar o texto convencional, né? Como é que ela conseguiu se adaptar às novas tecnologias? E aí, quer dizer, me coloco diante dessa temática toda com a vontade de te perguntar, você que, como eu, tem uma formação em direito internacional privado, você muito mais na parte processual, sabe muito mais na parte de processo e cooperação jurídica internacional do que eu, que estudei isso muito pouco, se você vê, com a sua experiência, alguma saída, não para os crimes especificamente, mas algum mecanismo de cooperação para esse mundo virtual que desfez as fronteiras e que aproximou os ponteiros dos relógios, né? Hoje, praticamente, todos nós estamos num mesmo fuso horário e praticamente todos vinculados a um mesmo pontinho nesse mundo virtual, ou seja, aquela ideia de que eu estou no território tal e eu estou a tantas horas do dia tal e você vai me responder só amanhã, isso não existe mais, né? Do ponto de vista da cooperação jurídica internacional, que me parece, o futuro do direito internacional privado, quer dizer, as questões relacionadas à lei aplicável e a conflitos de jurisdição têm a sua importância, continuarão tendo. Eu discutia isso esses dias com o Solano, e eu dizia, é importante que as pessoas continuem sabendo a base teórica, porque sem a base teórica não saberão lidar adequadamente com a cooperação jurídica internacional e com as novas realidades, que seja no direito de família, seja no direito contratual, seja no direito penal, esses avanços tecnológicos acabam desencadeando como realidade. Então, se você pudesse divagar um pouco com a sua experiência na área da cooperação internacional e dizer algo a respeito, eu te agradeceria.
Seu microfone está fechado, Maria Rosa. Não? Então, enquanto Maria Rosa tenta, talvez de repente você saindo e voltando, pode ser que a coisa funcione. Enquanto ela tenta retornar e controlar a tecnologia do microfone, que afinal de contas nós todos apanhamos da tecnologia o tempo inteiro, eu queria perguntar, aproveitar então e perguntar a Raquel o seguinte, Raquel. Não no que diz respeito aos novos tipos penais que eventualmente precisassem ser construídos, mas esses crimes clássicos, vamos dizer, né? O estelionato, o Dr. Vladimir mencionou, que o Solano exemplificou, esses tipos delituais antigos. Diante dessa realidade tecnológica que se coloca, você acha que nós estamos mais próximos da utilização da velha Convenção de Apostila de 1969 para adaptar a apostila, ou é preciso efetivamente refundar as bases tipológicas do direito penal? Então, professor, eu acho o seguinte, que a gente tem, nos tipos penais hoje previstos, a gente consegue abarcar toda essa gama de fraudes e de prejuízos que a gente sofre. Inclusive, tem um caso estranho que aconteceu em Goiás, que eu não sabia que existia, talvez o doutor Vladimir saiba, mas uma pessoa foi acusada de estupro virtual. E assim, a gente não conseguiu entender o que era quando a gente pegou para ver, mas basicamente é você extorquir a pessoa para ela não divulgar um nude seu, ou então você extorquir a pessoa para que ela mande nudes para você. É uma situação bem esquisita, assim, bem do mundo moderno. Então, é um tipo que não existe no Código Penal, mas que você consegue enquadrar com o que você tem no Código Penal, mas talvez não colocando toda a violência desse crime com o que a gente tem hoje. Então, talvez esse fosse um caso específico. Mas o que eu entendo, assim, que eu acho que pode ser uma possibilidade. Acho que ela travou, né? Travou. Espera aí que já está Não, voltando. voltei. O que eu acho que pode ser uma possibilidade é o seguinte: a gente entender aquela primeira coisa que eu disse, que a gente tem um bem jurídico a proteger, que não é especificamente o sigilo. Talvez a gente pudesse entender que a gente tem um bem jurídico a proteger, que talvez seja a integridade do cyberespaço. Porque hoje ele é um bem jurídico nosso, e ele é um bem jurídico internacional, é um bem jurídico de todos. Mas ele também é um bem jurídico cuja ordem interna deve proteger. E talvez se você fizer tipificações para proteger este bem jurídico de idoneidade do cyberespaço, você consiga encaixar outras consequências nos tipos que a gente já tem, com talvez esse tipo mais amplo de proteção do cyberespaço. E nesse sentido também, eu entendo que é importante que a cooperação jurídica internacional ela não se limite apenas aos Estados-parte e efetivamente aquelas autoridades que têm acesso às autoridades centrais. Então, não somente os órgãos de acusação deveriam poder utilizar esses mecanismos de cooperação jurídica internacional, principalmente nesses casos. Você tem interesse de usar o mecanismo se você é vítima, você tem interesse de usar o mecanismo se você quer se defender, às vezes produzir prova, porque a prova que é produzida pelo órgão de acusação é no interesse da acusação, não é no interesse da defesa, e é caro produzir essa prova em jurisdições exteriores, estrangeiras. E muitas vezes você, como vítima, a autoridade policial não tem o interesse de perquirir aquela questão como você teria como vítima. Muitas vezes já aconteceu clientes nossos de irem na delegacia de crimes cibernéticos e serem vítimas de fraude e o delegado falar, não, você me desculpa, mas eu não entendo que você é vítima. Ué, mas utilizaram o meu nome para lesar terceiro, então você não é vítima. Só que, obviamente, você é. E não interessa que o prejuízo financeiro não foi seu. Então, se
todos tivessem um acesso específico a esse tipo de mecanismo, de espécie de produção de provas, talvez fosse mais eficiente o sistema para todos. Então, acho que a gente teria que pensar algo no sentido de um bem jurídico diverso a ser protegido por tipos penais diferentes, que podem muito bem ser combinados com os que a gente já tem, junto com mecanismos de cooperação jurídica internacional que não sejam exclusivos das autoridades públicas da acusação e que possam ter uma democratização maior para ter um maior acesso de todos e que possam ser efetivamente eficazes de um jeito ou de outro para um lado ou para outro. Muito bem. Obrigado, Raquel. Maria Rosa já me avisou aqui pelo WhatsApp que continua com uma dificuldade lá com o computador dela. Então, eu vou passar ao Dr. Vladimir Aras e vou perguntar a ele se, na perspectiva do Ministério Público Federal, e, enfim, com a sua experiência na atuação nesses casos, o que é que poderia ser pensado como um mecanismo, portanto, assim, deixando muito livre para pensar, inclusive, de lege ferenda, o que poderia ser pensado como um mecanismo que talvez fosse mais eficaz para a construção de uma rede ou de um mecanismo de combate a esses crimes cibernéticos e a atuação dos hackers e dos crackers transnacionais. Muito bem, professor Gustavo. É interessantíssima essa questão porque nos permite referir uma ideia de atuação em rede, né? Também dos órgãos de persecução criminal, mas não só deles. A doutora Raquel acabou de dizer que é importante ampliar a interação e a capacidade de integração dos esforços contra esse tipo de delinquência com a perspectiva das vítimas também, e, claro, dos acusados. E, notoriamente, os tratados que hoje estão em vigor em quase todo o mundo, e especialmente no Brasil, sobre cooperação jurídica internacional, eles têm foco exclusivamente no interesse dos Estados. Esse é um problema à parte, não só aqui da luta ou do enfrentamento da cibercriminalidade, mas um problema genérico. E eu acredito que a integração desses esforços para começo de conversa estatais deveria partir de uma ideia de simplificação. Vou aproveitar uma figura que o professor Mônaco acabou de usar, mencionando a Convenção da Apostila. Talvez nós precisemos de uma convenção para simplificar a realidade da cooperação jurídica internacional na luta contra o crime em geral, não só em relação à criminalidade cibernética, e essa simplificação talvez deva seguir um modelo de eliminação desses intermediários. Na medida em que nós não temos mais os intermediários, e isso já é uma realidade na Europa e em outros espaços jurídicos, não existe um intermediário entre o juiz de Portugal e o juiz italiano, ou entre o procurador da República na França e o seu colega, sei lá, na Espanha. Essa eliminação dos intermediários facilita a interlocução. A interlocução direta, a cooperação direta é um dos caminhos inevitáveis que teremos que percorrer. E talvez também pensar na facilitação na obtenção dessas provas, especialmente as provas digitais, algo que a União Europeia e o Conselho da Europa vêm tentando fazer no desenho do segundo protocolo à Convenção de Budapeste. Eu disse que a Convenção de Budapeste é de 2001, nós temos o primeiro protocolo de racismo e xenofobia, e neste momento se discute o segundo protocolo, que é sobre as questões de acesso transnacional a provas, um tema que foi objeto da fala do Dr. Solano agora há pouco, né? A questão de se regulamentar adequadamente nesse ambiente da computação na nuvem o acesso transnacional a essas provas, notadamente as provas mantidas por plataformas sociais, pelas grandes redes, pelos tubarões, né, da internet, esses grandes conglomerados da informação que coletam, consomem muita informação e são repositórios essenciais para a atuação de persecução criminal dos Estados e naturalmente, também servem, muitas vezes, embora não se prestem a isso, acabam servindo para a prática de crimes. E talvez também nós devamos pensar no emprego de mecanismos de coordenação de jurisdição.